Pelo sinal da Santa Cruz, lá nos deu Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Ednei, caríssimos irmãos, vou para aquele que me enviou, disse Nosso Senhor. Caríssimos irmãos, celebramos hoje já o quarto domingo do santo tempo da Páscoa de Nosso Senhor, e o assunto do Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho do domingo passado. Os dois primeiros domingos da Páscoa são reservados exclusivamente à ressurreição de Nosso Senhor, à alegria da ressurreição de Jesus. Mas esses últimos domingos da Páscoa, depois da Páscoa de Jesus, são dedicados à separação de Jesus. É uma preparação para quando Jesus ascender ao céu, ou seja, quando ele subir e separar-se corporalmente dos seus discípulos. Por isso nós estamos ouvindo nesses domingos, a partir do terceiro domingo passado, essa despedida. E Nosso Senhor hoje começa o Evangelho justamente questionando os apóstolos. Eu acabei de vos dizer que vou para o Pai, ou seja, momento de alegria, quando um pai e um filho se encontram, e vocês ficam tristes. Claro, os apóstolos estavam tristes, porque sabiam que Jesus anunciar que vai subir para o céu era a mesma coisa que dizer que iria se despedir de cada um deles. Vou para o Pai que me enviou, disse Jesus. E isso é uma palavra admirável e deveremos tê-la sempre em nossa mente, continuamente em nossos lábios. O pensamento sempre deveria dominar a nossa mente, a nossa alma, ou seja, esse desejo de querer subir para o Pai, de querer ascender também um dia como Jesus ao céu. Vado, irei, em todo tempo deveria termos essa palavra em nossa mente, irei. De todos os modos, com todo o nosso ser, nós devemos procurar ir para junto de Deus, pois de onde nós viemos de Deus. Deus é a nossa fonte. Quem é que nos pôs aqui na terra? Deus. E para o que nós fomos colocados neste mundo? Para conhecer, para amar e para adorar a Deus. Por isso, o mais natural para as nossas almas imortais é um dia subir para permanecer eternamente diante de Deus. E Jesus, com sua ascensão, nos prepara uma lição. Nós, que depois São Paulo vai repetir muitas vezes, com várias expressões, nós não pertencemos a este mundo, estamos aqui apenas de passagem. Aqui nós somos peregrinos, somos forasteiros. Nós viemos de Deus. Essa ideia expressa por essa palavra de Nosso Senhor, irei para o Pai que me enviou, eu voltarei para aquele que me enviou. Todos nós que existimos, sabemos, viemos de Deus. Ele é o nosso Pai, o nosso primeiro princípio. Foi Ele quem nos criou, nos colocou sobre a terra, Ele quem nos deu todos os bens, tanto os relativos ao corpo, especialmente a vida, quanto os relativos à alma, especialmente a graça. Ao criar-nos, fez-nos, não de qualquer modo, mas fez-nos à sua imagem. E Deus paternalmente cuida com sua providência da nossa alma, vigia sobre nós, nunca nos esquece, mesmo na hora do sofrimento nesse mundo, quando nós não percebemos a ação divina, Deus está sempre ao nosso lado, às vezes em silêncio, imperceptível, mas sempre ao nosso lado, porque sempre vela por nós. Se qualquer dia Deus se retirar da nossa vida, nós paramos de existir. A mesma coisa que voltar ao nada, que ser aniquilado. Sem Deus, nós não existimos. E tudo que Deus criou exatamente para nós. Não para pagar uma dívida que Ele tivesse conosco, mas para nos dar gratuitamente. Criou todas as coisas e só depois colocou o homem no centro como Senhor da criação.
Caritate perpetua dilexiter. Deus nos amou com um amor eterno desde o princípio. Mas para que Deus nos colocou neste mundo? Para o adorarmos, para o amarmos, servirmos, merecemos neste mundo a felicidade eterna com a sua graça. Ele nos manda, como um rei manda a seus servos, para trabalharmos no seu serviço. Deus nos dá todos os meios, nos criou, nos colocou no mundo, ou seja, nos dá a oportunidade de merecer de algum modo, claro, sempre ajudado com a graça divina, mas de merecer de algum modo, a nosso modo, segundo a nossa capacidade, a nossa limitação, merecer um dia subir ao céu. Deus quase que inventa meios para nos salvarmos. Colocou-nos nesse mundo para fazermos frutificar os dons e os talentos que Ele mesmo nos deu. Portanto, devemos cultivar nesse mundo a vinha que nos foi confiada, que é especialmente a nossa alma, o nosso corpo, o nosso ser. Um dia teremos que prestar contas a Deus desse trabalho, e conforme a fidelidade aos dons que recebemos, fazendo frutificar esse bom terreno que Deus nos deu, nós poderemos ganhar o paraíso por herança. Portanto, são felizes os que neste mundo só procuram a Deus, só procuram a sua glória, a sua vontade. Mas quantos de nós se esquecem da sua origem divina? Quantos de nós se esquecem que vieram de Deus, que pertencem a Deus, que devem um dia voltar para Deus, e por isso nesse mundo buscam somente a glória, a fama, os prazeres, as honras, as riquezas, desfrutar de tudo que há de bom, lícito e até mesmo ilícito nesse mundo, porque se esquecem da sua origem divina, que é o Pai. Todos esses são insensatos. Insensatos porque injuriam a Deus Pai, a Deus Criador, caem em profunda degradação e por isso mesmo se expõem a tremendos castigos. Confundem nesse mundo os bens, pensam que podem com os bens preencher o espaço que está reservado somente ao Senhor dos bens. Pensam que podem preencher com as criaturas o espaço no coração reservado apenas para o Criador. E assim buscam de bens em bens, de amores em amores, de paixões a paixões, buscam preencher o seu vazio e passam uma vida inteira nessa busca, nunca podendo preenchê-lo, porque ele pertence somente a Deus. E por isso, quantas pessoas vivem tristes, sem propósito, sem saber o que fazer, porque se afastaram da origem divina, se esqueceram da sua missão nesse mundo. Não tem mais os olhos fixos no Senhor, que nos prepara para subirmos um dia ao céu. Devemos, portanto, um dia voltar para Deus. Disse nosso Senhor: vado ad Deum, voltarei àquele que me enviou. Porém, para voltar a Deus, é necessário se desligar das coisas deste mundo que nos prendem longe de Deus. Veja, as coisas desse mundo, todas elas são boas em si, porque são criaturas de Deus. Deus não faz o mal, mas nós podemos corrompê-las, usando-as para o mal, ou vendo nas coisas do mundo, vendo nas criaturas, o fim, e não o meio que são. Devemos, portanto, tirar uma boa lição para nós que nos deixaram os magos, que tendo encontrado Jesus na manjedoura, não pararam ali, não quiseram ficar diante daquela visão, mas foram cuidar de suas vidas, voltando por um outro caminho, e assim se salvaram da morte por meio do perseguidor. Devemos lembrar que a consequência de uma vida sem resoluções sérias, sem esforço de mudança de vida, sem verdadeira conversão, é a condenação certa.
Devemos nós pensar continuamente em nosso Senhor, amando-o como o fim do nosso coração, como o termo para o qual Deus nos criou, o bem soberano que deve ser desejado, amado, buscado, acima de todo e qualquer bem, de todo e qualquer amor humano. Devemos nos esforçar por doravante viver santamente segundo Deus, como diz a Sagrada Escritura: sobre iuste et in pie vivamos nox século. Neste mundo nós devemos viver de modo sóbrio, justo, piedoso, observando assim fielmente e com amor os menores preceitos de Deus, para merecermos as suas maiores glórias. E exatamente por querer obedecer a Jesus, mesmo nas coisas pequenas, devemos aceitar as contrariedades da vida. Nós acabamos de passar por um tempo santo da Quaresma. Muitos fizeram uma boa Quaresma, séria, de combate, de luta, alcançaram um certo progresso, livraram-se de certas paixões, de certos vícios, mas não podem baixar a guarda. Nesse tempo pascal, nós devemos ser convidados por nosso Senhor, que nos diz, como aos apóstolos, que vai subir para o Pai. Nós não devemos ficar tristes por isso, porque esse é o nosso destino, um dia subir para o Pai, mas para isso é necessário perseverança no bem. Santo Afonso já dizia: nos cristãos, nos católicos, Deus não procura o começo, mas procura o fim. Portanto, quem já está no bem, quem já pratica o bem, quem já procura a sua santificação, sua conversão, ótimo, mas não pode parar por aí, não pode baixar a guarda. Lembrem-se da advertência de São Paulo: quem estiver de pé, tome cuidado para não cair. Portanto, nesse tempo pascal, nós somos convidados a lembrar que o nosso lugar não é aqui embaixo, é lá em cima. Por isso Jesus, nós vamos ver na ascensão, sobe com a nossa humanidade. Não subiu só a alma de Jesus, não subiu só o Verbo, subiu Jesus inteiro, corpo, alma e o Verbo. No trono divino está sentado Jesus, o mesmo que nasceu da Virgem Maria, osso de nossos ossos, carne da nossa carne, uma alma imortal igual à nossa, para mostrar que ir para o céu é possível e é necessário para quem quiser gozar eternamente da visão beatífica de Deus. Por isso, vigilância. Por isso, devemos fazer todas as coisas, mesmo as menores, para agradar a Deus. E, sobretudo, devemos refletir sobre o nosso fim, sobre nossa morte. A lembrança da morte, diz a Escritura, nos serve de advertência, nos evita cair para sempre no profundo lago. A lembrança constante da morte nos lembra não de um modo pessimista do fim, mas de um modo otimista, porque a morte para nós não é o fim, é apenas um meio, é uma porta que se abre para a vida eterna, e essa vida eterna nós desejamos e esperamos que seja diante de nosso Senhor no céu. Não é a morte que nos há de libertar e introduzir um dia na glória eterna. Por que então medo da morte? Devemos temer morrer sem as boas obras que nos acompanhem, mas a morte em si não é boa nem má, vai depender de como ela nos encontrar, de quais obras nos acompanharão através dessa porta, de quais obras se apresentarão conosco diante do soberano juiz que nos espera. Portanto, felizes são aqueles que se preparam neste mundo para ir para o céu, e preparam-se como? Com profissões de fé, sim, mas não só isso, com obra de fé, traduzindo a fé que professam na vida. Porém, nós não podemos esquecer que em meio a tudo isso, muitos cristãos são aqueles que vivem de modo indigno de Deus, se esquecem de Deus, se entregam apenas ao ativismo, se corrompem, esquecendo a vida de oração,
se afastando da vida sacramental, ou seja, tudo aquilo que Deus deu para servir como escada para subir é esquecido. Que as pessoas esperam milagrosamente aparecer um elevador, não querem subir de degrau em degrau, querem subir de elevador, como se algo mágico fosse acontecer no fim. Esse é o grande perigo do nosso tempo. As pessoas acreditam em Deus, mas vivem como se não acreditassem e esperam milagrosamente no fim que Deus os salve. Isso é tentar a Deus. Se a terra, da qual muitas vezes fala São Paulo, não chega a produzir senão espinhos e silvas, será, portanto, abandonada. O inimigo arrombará os portões desse terreno e até aquele fruto minguado que deu será despedaçado. Quando o Senhor esse terreno chegar, não encontrará nada que lhe possa ser apresentado dignamente. Tanto nosso cuidado deve ser com o nosso corpo, com a nossa alma, para que Deus nos encontre dignos de si. Portanto, caríssimos irmãos, não sejamos do número daqueles que se esquecem de Deus. Resolvamos-nos hoje, resolvamos logo de que lado nós estamos. Vamos ficar apenas tristes nesse mundo, neste vale de lágrimas, ou vamos nos consolar com as palavras de Jesus, de que Ele vai subir e de que um dia também nós devemos subir com Ele? Pensemos e pensemos bem nesta verdade. Nós todos temos origem em Deus, todos nós precisamos subir para Deus. Todos nós encontramos origem em nosso Senhor, e nosso Senhor subiu ao céu e nos espera na glória para nos premiar pela boa vida ou pela conversão trabalhosa que tivermos operado neste mundo. Por isso, amemos a nosso Senhor quanto pudermos, sem recear excessos em tal amor. Nunca é demais as provas, as obras, os sofrimentos, quando se trata do amor de Deus. Pois, como já dizia São Bernardo e Santo Agostinho, a medida de amar a Deus é amá-lo sem medida. Portanto, vivamos para Deus, e será este o meio, vivendo para Deus, que nós voltaremos um dia para Ele e desfrutaremos com Ele no céu da sua companhia, da sua visão beatífica com os santos. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.